Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre empresas laterais, né? Empresas que acabam não subindo e nem caindo, ficam assim no mesmo patamar de valor por muitos anos seguidos. O que a gente deve fazer com esse tipo de empresa? Vamos também explicar quais são esses tipos de empresas e por que essas empresas acabam ficando lateralizando por muito tempo. Então não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrevam no canal, também adicionem aquele sininho nosso de notificações e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos, tá? É claro que quando a gente olha a longo prazo, e aqui a gente só vai falar de longo prazo, a gente só vai falar assim de 10 anos para cima, a gente não vai ficar falando de movimento de ontem para hoje, tá? A gente não vai falar desse tipo de coisa. Então, olha só, se a gente pega 10 anos aqui, cara, é claro que todo mundo quer que a sua ação seja igual a Renner, por exemplo. A Renner pegou aqui nos últimos 10 anos, olha só quanto ela cresceu, mesmo tendo caído 40% aí recentemente e o mercado de varejo esteja com dificuldade. Ou se não, a pessoa quer que a sua ação seja igual a Equatorial, olha só, uma subida quase que em linha reta. E se eu não me engano, eu não estou usando aqui também dividendos, então quer dizer... não, está ajustado aqui para dividendos, então quer dizer, está sendo incluído os dividendos também nas contas, tá? Agora, quando a gente vai para o passado, por exemplo, a Ambev já foi assim, olha só, vamos voltar aqui no tempo, ó, quem garante que, por exemplo, essa aqui não é a Equatorial ou a Renner e depois ela ficou lateralizada, por exemplo, e esse aqui é o gráfico da Ambev, quando a gente pega... os últimos 8 ou 9 anos aqui, a gente vê que ela está bem estabilizada aqui nesse patamar de preços. Às vezes está um pouquinho acima, às vezes está um pouquinho abaixo, mas ela está lateralizada há 9 anos. Você aguentaria 9 anos, por exemplo? No período anterior, a gente vê que ela ficou 9, 10 anos subindo direto. Subiu muito, subiu de R$1 para R$14, subiu 1.400%. Quer dizer, a pessoa que comprou aqui e está esperando até aqui, ela está de boa, ganhou 1.400% em 17, 18 anos, sendo que os 1.400% vieram logo nos primeiros 9 anos aqui. A grande questão é, o que fazer nessas situações? Tá? Outro exemplo, por exemplo, poderia ser a CCR também. A CCR é a mesma coisa, olha só, ela está parada aqui ao longo do tempo, e se a gente pegar o período anterior, vocês vão ver que ela cresceu bastante também. Então vamos pegar ali 2003 até 2012, mais ou menos. Ó, a gente vê um crescimento bastante expressivo nesse período todo aqui. Tá? Por que isso aconteceu? Tá? Primeira coisa, tem uma questão do próprio país. Se vocês olharem economia brasileira, PIB, salário, coisas do gênero, vocês vão ver que se a gente pegar de 2003 até 2012, claro que 2008, 2009 teve uma dificuldadezinha por causa da crise global, mas se a gente pegar, a gente vai ver que o Brasil teve 10, 12 anos completos de crescimento. O Brasil passou a ser visto como um bom país, o Brasil inclusive sediou Copa, sediou Olimpíada, teve muita coisa boa aqui no país. Tá? Agora, chegou o momento que o Brasil ele teve uma recessão forte e de lá para cá ele não tem conseguido crescer bem a economia dele. Tanto que mesmo 2017, 18, 19 a gente viu crescimentos do PIB de 1%. 2020 foi meio atípico por causa do Covid, claro, a gente não vai colocar isso em mérito, mas esse é um ponto. E esse ponto não afetou, por exemplo, aquelas ações da Equatorial, que a gente mostrou. Então, quer dizer, elas continuaram subindo. Não afetou a Renner, por exemplo, afetou agora, a parte do Covid afetou, mas não afetou a Renner anteriormente. Bom, a grande questão é, por que as ações ficaram lateralizadas? Vamos olhar, por exemplo, o exemplo da CCR que a gente acabou de colocar aqui. A CCR, ela ficou com a receita até em crescimento e agora a receita dela está aqui parada.
né? Desde 2016 a 2020 ela está com a receita parada. Ela tem algumas concessões para vencer, que eu digo é para acabar o tempo de contrato. Ela conseguiu agora até uma renovação da Dutra por mais um ano, né? Na verdade uma postergação de prazo da Dutra, mas a gente vê aqui, ó, que o resultado operacional está mais ou menos parado nesses últimos 9 anos e o lucro líquido está até em queda. A gente consegue ver isso aqui embaixo, ó, a margem líquida aqui, olha só, se a gente pegar a média de 10 anos, 15%, a média de 5 anos, 12,3%, a média de 3 anos, 10%. Então, quer dizer, mesmo aumentando um pouquinho a receita, com o lucro caindo, essa margem cai. Então, o que acontece com o preço da ação quando você tem um lucro líquido aqui mais ou menos parado? A gente vê que a ação não anda. Então, você vê que nenhuma casa de research ou poucas vão acabar recomendando CCR. Né? Ambev, por exemplo, é uma empresa que continua tendo muito mercado. Tá? Ela ainda é líder do setor, ela tem uma condição muito boa em relação a isso. Já vai carregar aqui os dados. Se a gente olhar aqui a Ambev, a gente vai ver que a receita dela até tem crescido. Mas quando a gente vem para o resultado operacional e para o resultado líquido, a gente vê uma queda aqui, né? Ó, últimos 5 anos aqui uma queda de 3%, e aqui do lucro líquido, nos últimos 5 anos, uma queda de 1,8%. Tá? Então, margem líquida aqui, ó, caindo ao longo do tempo, né? Aqui esse valor está com problema porque aqui ficou 0, né? A Ambev ela mudou de código. Antes ela era AMBV3 e ela passou para ABEV3 quando ela migrou para o novo mercado. Então vamos pegar só 5 anos e 3 anos. Ó, 22,2%, 20,3%. Se pegasse os dados da antiga AMBV3, isso aqui provavelmente seria 25, 26%. Então é a mesma coisa, a gente tem uma queda da margem líquida. Então, quer dizer, empresas laterais, você tem que saber separar, né? Qual é o racional da empresa lateral. Se a empresa lateral é uma das empresas que elas estão reduzindo a margem, que o ambiente de negócio está mais difícil e etc., é recomendável que você pelo menos reduza a exposição nessas empresas. Como é que você pode reduzir a exposição? Você pode fazer aportes em outras empresas até o ponto que essas vão ficar pequenas, ou você pode vender um pouco, vender parcial essas determinadas ações, por exemplo, desde que você não acredite que vai haver uma grande recuperação. Outra forma da gente trabalhar bem empresas laterais é o seguinte, e aí isso funciona melhor com empresas muito voláteis, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, o Petrobras. Tá? A Petrobras hoje, ó, ela está no mesmo patamar de preços de 2008 e 2009, por exemplo, que é esse R$22 aqui. Né? Outra empresa que é assim, ó, BRF. A BRF também está no mesmo patamar de preço. Mas ela, para ficar nesse mesmo patamar de preço, olha a diferença, né, daquela da CCR, que ficou mais ou menos no mesmo valor. A BRF, ela saiu aqui de 11, foi para 70, voltou para 11 e está em 21, por exemplo. Né, completamente diferente da Ambev, por exemplo, que a gente mostrou aqui, ó, que nesse período que ela ficou estagnada, ela subiu aqui o quê? Né, até 22, caiu para 10 e foi para 14. Né, aqui na BRF a gente está falando de 11 para 70, uma alta de 500%, por exemplo, caindo para 11 e indo para 21. De certa forma, ela está aqui estagnada ao longo do tempo. Só que ela deu muita oportunidade, quer dizer, ela deu oportunidade de compra aqui, deu oportunidade de vendas aqui, ó, e deu oportunidade de compra aqui também. Bom, o que a gente precisa ter ciência é o seguinte, quando eu falo oportunidade de venda aqui, pode não ser venda propriamente dito, tá? Pode significar você aportar em outras ações e você não aportar nela. Né? Claro que a pessoa que tinha aqui qualquer posição, ela vai se sentir super mal quando vir que a ação caiu tanto assim. Mas pode ser também, tá? Eu não quero aqui falar que você tem que ficar comprando, vendendo ação ou coisa do gênero. Tá? Como é que está a Ultrapar? A Ultrapar é mais ou menos parada lá, igual a CCR, igual a Ambev. A Petrobras também deu muita oportunidade, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a fazer compras aqui em R$4 e pouco, por exemplo. 1.000 ações da Petrobras, né? Eu comprei muito por aqui.
né? Então, esse é o tipo de coisa. Então, essas ações, elas às vezes mantêm o valor no tempo, mas elas dão algumas oportunidades. Eu poderia citar aqui outras, né? Poderia botar aqui Usiminas, ó, Usiminas, por exemplo, ó, também está mais ou menos o mesmo valor. Poderia citar a Gerdau, por exemplo, tá? A Vale, ela já conseguiu ultrapassar de valor, né? Mas ela ficou muito tempo também no mesmo patamar de preço. Ó, ela ficou aqui, ó, esse período todo no patamar de preço, né? Até aqui ela ainda chegou a esses mesmos patamares, mas mesmo que a gente não pegue, ela ficou até aqui mais ou menos. Ó, ela ficou de 2008 até 2018 no mesmo patamar. Só que ela deu várias oportunidades aqui no meio, tá? E oportunidade aqui, coisas do gênero. Então, esse é o grande racional que a gente precisa ter em mente, tá? Quando você está comprando uma empresa lateral, você gosta muito daquela empresa porque ela paga bons dividendos, porque você acredita no negócio, etc. É importante você comprar ela nas quedas e mesmo que você não venda, mas você não compre nas altas. Então, quer dizer, eu vejo pessoas, por exemplo, perguntando hoje, vale a pena comprar Vale? Vale hoje em dia já não vale a pena comprar. Então vale a pena vender? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque ela ainda tem potencial de subir mais, mas eu, por exemplo, não compraria nesse momento, né? Então a gente botou lá em revisão, preço, a maior tempão lá na carteira, por exemplo, tá? Enfim, Petrobras estava mais ou menos nesse patamar, estava quase chegando no patamar de não comprar. Aí caiu, né? Agora voltou para aquela zona da confusão, né? Que a gente chama. Ambev e CCR podem ser que tenham um futuro bom, mas por enquanto a margem está em queda. Se você gosta desse tipo de empresa, aproveita em quedas fortes para poder fazer essas compras, porque no fundamento elas estão mostrando queda de margens e assim por diante. Esse é o racional que você deveria ter com empresas laterais. É possível ganhar dinheiro até mesmo com empresas que caem, tá? Mas sabendo comprar bem, né? E sabendo esperar o longo prazo. E o longo prazo, vocês viram aqui que tem empresa que é mais do que 10 anos, por exemplo. Então, tem que mudar um pouquinho o racional também. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.